Pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 2 do nosso Building Public, o momento aqui que a gente tenta construir junto com vocês a nossa empresa. Vamos mostrar tudo para você nesse vídeo do que aconteceu na última semana e se você tiver alguma sugestão do que abordar, do que vocês querem saber nos próximos vídeos, comenta aqui embaixo, porque isso é uma forma da gente tentar ajudar um pouco a comunidade. Então, pessoal, boa noite. Para quem assistiu o primeiro vídeo, só agradecer aí. E para quem está chegando essa primeira vez, né, sejam bem-vindos. A gente vai estar aqui tratando desse nosso, quase que agora do nosso dia a dia mesmo, de como que está sendo desenvolver essa empresa com esse modelo de negócio que nós estamos criando, né? Então, vamos embora. Isso aí, a ideia é trazer vocês para dentro de uma reunião interna de gestão nossa. Então, hoje a gente não definiu pauta nenhuma, né, ao contrário da primeira, que acho que foi mais uma coisa assim de contextualização, né? Então, o que a gente ia discutir, né, internamente, a gente está discutindo aqui com a câmera ligada, né? Então, o primeiro insight assim, que eu quero trazer é que, olha só qual que é a vantagem da gente estar construindo em público. Quando a gente coloca as nossas ideias para as pessoas devolvem com alguns insights, assim, alguns feedbacks, que ajudam a gente a pensar, né, e refletir. Então, eu estava conversando, né, com um amigo meu sobre como a gente está se desenvolvendo, né, nosso modelo de negócios e tal, e comentei aquela coisa que eu tinha dito sobre o fato da gente ter atraído muito marqueteiro, ao invés do nosso público assim, ideal, que são mais empreendedores, fundadores de startup, né, empresários, etc. e tal. E aí ele me disse o seguinte, cara, se você está atraindo marqueteiro, significa que existe alguma demanda de mercado para isso, né? Então, assim, são pessoas que estão produzindo conteúdo, seja para eles mesmos, ou para a empresa que eles trabalham, ou para a empresa que eles prestam serviço também, né? E de alguma forma eles se interessaram. Então, por que não criar mais algum produto que possa atender a dor dessas pessoas, né? Então, assim, e aí, parando para pensar, faz total sentido com uma dor, Saulo, que a gente está encontrando muito. Com todos os clientes nossos têm essa dor, todo mundo que a gente conversa tem essa dor, que é a da publicação do conteúdo que a gente faz. Né? Porque uma coisa é você elaborar ele, outra coisa é você colocar ele para o mundo. Assim, o gerenciador do Meta é muito ruim, o agendamento de LinkedIn é muito ruim, o agendamento de Twitter é muito ruim. Então, assim, acaba que a gente precisa dar vazão para o nosso conteúdo de uma forma estruturada e a gente perde um tempo gigantesco tentando agendar post, etc. Então, uma coisa que eu já estou querendo, que eu quero propor para você, Saulo, que eu acho que é divisão de negócio mesmo. Eu acho que isso deveria ser uma prioridade nossa. Até, vou te falar meu racional aqui. E aí você... Realmente a gente não gravou, não combinou nada antes, nada disso. Aqui é realmente a reunião interna nossa. Olha só, pensa comigo. Hoje, a gente tem apenas um serviço de entrada que está na faixa de R$ 1.500. E atende muito a dor assim, do público que quer criar o conteúdo, mas não tem o tempo ou às vezes o know-how para dar vazão com qualidade e quantidade. Só que acaba que a gente está deixando de lado várias outras pessoas da jornada que ainda não estão tão avançados a ponto de já ter um negócio consolidado, precisando adquirir clientes, mas querem começar, ou então são CLT e é mais uma questão assim, um pouco de autopromoção, né? Não autopromoção, mas de compartilhar ideias, né? Nessa mesma lógica. Então, por que não criar um micro SaaS disso, que vai servir não somente para não somente aproveitar essa dor, mas para mim serve a 4 propósitos ao mesmo tempo. A primeira, eu acho que a gente pode fazer um sistema assim simples, nem que seja um MVP, e já faturar algum valor com isso, nem que seja, sei lá, R$50 para usar, né? Eu super pagaria. Segundo, a gente começa também a ter uma escada de valor interessante no sentido assim de que a pessoa entra nesse serviço que é de muito baixo custo e baixa fricção para você acessar e dentro dele ela percebe que ela tem um problema maior, que no caso é não conseguir fazer o conteúdo dela da melhor forma que ressoe, sabe? Então isso vai ser também vai ajudar a gente a despertar a consciência do nosso público de que ele tem um problema, né? Por mais que eu ache assim que a gente até já consegue despertar isso de outras formas, né? Mas construindo essa jornada que a gente pega desde o cara que está começando na jornada até o super criador de conteúdo, a gente realmente vai criando um ecossistema mais forte, sabe? Né? Enfim, já falei demais. Mas eu achei um ótimo insight, porque nesse caso especificamente, a dor que é de várias pessoas que são potenciais clientes nossos também é uma dor própria, né? Então a gente já vai reunir esforços, né, e separar energia para resolver esse problema, né? Criar um
um sistema ou integrar alguma interface para ficar mais ágil a nossa própria operação, né? E nesse caso que a gente ainda já vai fazer de qualquer jeito, vamos dizer assim, ter uma forma de faturar em cima disso, eu acho que é um caminho até natural, porque é uma ferramenta, como todas que a gente já desenvolveu, vão ficar muito bem feitas, né? Porque além da intenção de botar para o público, a gente vai estar usando elas, então é interesse dobrado, né? Vamos dizer assim. Uhum. E tendo esse, né? A gente, igual você falou, né? Não precisa ser já um sistema fechado final, ele pode ter etapas de desenvolvimento, o MVP, começando sempre a principal questão que ele tem que resolver, né? Que é essa parte de automatizar o agendamento de posts, no caso, né? Que seria nem só de postar. Porque o próprio ato de postar individualmente, ele é mais pontual, mas essa questão de conseguir agendar com um tempo maior, sem precisar fazer manualmente, acho que tem potencial sim para se tornar um produto próprio. Uhum. E, igual você falou, de valor baixo, mas assim, não significa que ele tem pouco valor, mas é só porque é proporcional mesmo ao que ele se propõe a resolver, né? Uhum. A solução que ele se propõe a resolver. E eu acho que isso é interessante, e ele atende, além dessa questão de quebrar uma dificuldade, ele vai talvez aumentar o interesse que a pessoa às vezes já tem de ser um escritor, um publicador, né? Seja de ideias próprias. Nesse caso, acho que mais ainda de ideias próprias, né? Tem vontade de fazer essa publicação de forma mais corriqueira, mas às vezes está obrigado a um trabalho que é a prioridade dele, né? Então, assim, essa parte sempre vai ficar num segundo plano e aquele, se der tempo eu faço. Uhum. Então, tudo que conseguir encurtar o esforço que a pessoa precisa fazer, principalmente no que é a parte, vamos dizer assim, formal, técnica, né? Não é nem técnica, é mais operacional, né? Bem manual, não é manual, né? Mas é a parte que é a cadeia de operação, né? Se der para simplificar essa parte e resolver esse problema, vai despertar com certeza mais disposição. Sim. Eu mesmo, se fosse analisar de uma ótica pessoal, quando essa ferramenta estiver pronta, eu talvez tenha até mais facilidade de manter a minha própria página pessoal mais atualizada, mais movimentada, porque é uma barreira em alguns aspectos, né? Essa questão de ter que ficar toda hora indo lá. E se você ainda está pensando numa multiplataforma, né, que é LinkedIn, Twitter, Instagram, cada uma funciona de um jeito, tem suas peculiaridades, então cada uma vai ter aquela curvinha de aprendizado, que às vezes pode ser uma barreira que é intransponível para algumas pessoas, ou por não terem facilidade, ou por não terem literalmente o tempo para poder ir lá estudar essa ferramenta, e aí às vezes perde a oportunidade do que é mais valioso, que é de fato estar entregando esse conteúdo, né? Uhum. E eu já tô olhando um pouquinho na frente, eu acho que vai chegar um momento assim que a gente vai ter um problema no nosso modelo de negócio, no sentido de como que tá hoje? Hoje eu acho que a gente tem capacidade de pegar mais uns 5 clientes, vamos colocar assim. Só que eu acho, ou até eu tô um pouco mais, mas agora eu tô achando que é 5, porque eu tô pensando o seguinte: tem dia que eu não consigo terminar de fazer o conteúdo da pessoa, porque às vezes dá um bloqueio criativo, às vezes dá um cansaço mental mesmo, às vezes você precisa esperar passar um tempo, né, pra ideia maturar um pouco melhor. Daí eu tô pensando o seguinte: se a gente começar a pegar mais clientes, a agenda de entrega também vai ficar mais apertada e vai ser mais difícil de entregar. Então a gente precisa já dar um jeito de colocar no nosso portfólio algum produto que seja low touch, né, em relação ao consumidor, que não dependa do nosso tempo ali direto para ele estar funcionando, que ele rode assim como de forma escalável, né, basicamente, né, vamos colocar assim. Então, assim, eu acho que vai servir a esse propósito e também vai ser uma forma da gente colocar na nossa comunidade mais pessoas que não são exatamente esse nicho da nossa prestação de serviços, mas podem contribuir com a comunidade de outras formas também. Então eu fico pensando assim, um fundador que ele já tem uma equipe de marketing, né, produtora de conteúdo, etc., nesse exato momento ele não tem interesse nenhum em contratar a gente. Em participar, né, em estreitar alguma relação. A partir do momento que a gente cria um ecossistema maior, aí faz todo sentido, porque no caso a gente está dando mais produtividade para a equipe dele de uma forma muito, muito barata, né, de uma forma muito escalável. Porque acho que a ideia não é fazer também um baita software, né, e sim um micro SaaS mesmo, algo que seja mais simples bem assim. pontual, né? Resolve um problema específico e barato, sim. E eu já vejo outra coisa também, que a gente pode já começar a pensar em algum funil de venda assim para Instagram, né, principalmente, que a gente pode usar como forma de aquisição para a nossa prestação de serviços, mas eliminando esse custo
assim, de aquisição de cliente advindo do pagamento do anúncio. Então, assim, a gente faz o anúncio para vender esse micro SaaS, mas já pensando lá na frente em fazer um upsell para a prestação de serviços. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai encaixar como uma luva no nosso modelo de negócio. E outra, além dessa feature, né? Eu acho que outra coisa que seria muito importante seria uma forma de automatizar também os dados de engajamento que cada postagem teve. Porque a gente sempre tem que achar o conteúdo vencedor. A gente vai postando assim durante o mês, vários ângulos, várias coisas, vários problemas, vários temas, e alguns ressoam mais do que os outros. Então, a gente, no mês seguinte, a gente precisa, né, explorar mais esse conteúdo que deu certo e deixar um pouco de lado o que deu errado. Porque pode ser azar de ter distribuído errado especificamente, né? Mas também pode ser um indicativo forte de que você acertou e de que você errou. E hoje eu faço esse trabalho assim de forma manual mesmo. Eu tenho que entrar em cada post. Claro que cada ferramenta tem assim um painel que você clica e tal, não sei o que, acaba chegando lá. Mas não entrega o resultado assim de uma maneira mais fácil assim de bater o olho e já ver, sabe? Então, por mais que não seja assim uma dor forte por si só, eu acho que complementa com a outra e aí sim cria uma coisa mais bacana, sabe? Faz sentido. E esses painéis que tem para fazer essa análise do desempenho, né, dos posts, eles são desenvolvidos daquela forma que a gente fala assim, ampla, né? Eles são como se fosse um geralzão de quase todas as informações possíveis que a plataforma está disposta a te entregar, só que às vezes a gente vai usar 10% daquilo ali. E aí, tendo uma forma de, né, agora com a experiência, a gente identificar quais são as informações importantes, a gente consegue puxar essas informações, transferir para um banco de dados próprio, que aí a gente usa a nossa inteligência de como fazer a análise disso. Então, bacana, isso aí é complementar mesmo com essa primeira ferramenta, né? Sim. Conseguindo fazer as duas ainda funcionarem em conjunto, né? Vamos dizer assim, vai ser uma solução incrível. Sim, eu vejo muita gente falando de micro SaaS, né? Tem o Bruno Okamoto, que é muito bom, tem o Thiago também, do Construindo uma Startup, né? Só que eu acho que quando a gente associa uma prestação de serviço junto a um software, né? A gente aumenta muito o valor agregado da nossa solução, porque, assim, se a gente for parar para pensar, só de você ter um SaaS assim, é um negócio difícil, apesar de muita gente, sabe, fazer um pouco assim de venda de sonho, sabe? Porque é difícil fazer o esforço de distribuição, todo software, vamos colocar assim, tem 3, 4 concorrentes que é exatamente igual. Então, o que vai fazer a diferença no final das contas, né, é a sua capacidade de colocar, assim, vamos colocar assim, o canal mesmo, né? O contato com o público, a distribuição, isso tem tudo a ver com a nossa prestação de serviço principal. Então, eu acho que a gente vai conseguir pisar um pouquinho melhor nesse ambiente, assim, de tecnologia, no sentido de network mesmo, porque eu acho que, não que isso seja ruim, né, mas hoje os nossos clientes, eles são mais, assim, profissionais liberais, né, no sentido de tem um escritório de advocacia, tem um escritório de contabilidade, sabe, é o prestador de serviço intelectual. A gente ainda não tem um case ainda de alguém que realmente tem uma empresa por trás, porque eu acho que o desafio é outro. Então, isso também vai ser uma forma da gente validar que a nossa prestação de serviço funciona para um micro SaaS, né? Um SaaS. E mudando, assim, não muito nessa linha, mas é uma coisa interessante também para pensar, porque quando a gente entra nessa fase né, mas nesse modelo de entregar uma ferramenta para o cliente, para o público, que ela tem que funcionar, são novos desafios também que a gente tem que desvendar, né? Porque igual você falou, às vezes populariza muito essa questão do micro SaaS, do SaaS, e às vezes a pessoa que está entregando ou não tem essa experiência, não tem essa vivência, ou não tem essa noção de que, como empresa entregando um produto, você passa a ter uma série de obrigações acessórias para poder manter aquela ferramenta estável, bem funcionando, com suporte ao cliente, né? Então, é uma nova área para dar uma aprofundada e se desenvolver, né? Que vai ser muito útil à medida que a gente for, talvez, tornando essa ferramenta mais robusta, ou criando outras, ou até mesmo mudando a nossa forma de distribuição no futuro, se a gente tiver algum produto que seja mais nessa linha, né? Então, é uma parte interessante também, olhando do lado como empresa, ter essa consciência para começar a estruturar também esse background para poder entregar uma ferramenta confiável. Porque isso é uma coisa muito importante no mercado de software. Tem muito software que, às vezes, tem até uma boa ideia, tem uma funcionalidade,
E às vezes é aquela lógica da startup, né? Ele é um MVP bem simples, mas tem um mínimo de além da finalidade dele, que é um suporte ao usuário, né? Uhum. E naturalmente isso vai aumentando a complexidade e a energia disposta a gastar nessa parte, à medida que também vai crescendo a distribuição, vai aumentando o número de usuários, né? Mas eu penso até, assim, se a gente for pegar o mundo ideal, a gente realmente criar uma escada de valor, que funciona como uma micro-oferta, né? Que pode ser o nosso conteúdo gratuito, pode ser, de repente, um material rico, né? Que a gente coloca e as pessoas se atraem a ele. Depois a gente tem que ter uma oferta low ticket, porque é uma forma, assim, da gente manter relacionamento em massa, né? E também filtrando as pessoas para os próximos. Então, assim, eu vejo muita gente fazendo infoproduto como low ticket, mas eu, particularmente, eu tô um pouco descrente em relação a isso. Eu acho que o microsize atende melhor essa dor de mercado do que simplesmente você vender um conhecimento, porque toda vez que você está passando conhecimento para alguém, a pessoa ainda tem uma dor gigantesca de ter que aprender, depois ter que aplicar por conta própria, e a teoria e a prática são muito diferentes. Então, acho que a gente acaba engajando a pessoa por um curto período de tempo e a gente depois perde esse relacionamento. Ao contrário de quando a gente está com uma prestação de serviços ali efetiva, né? Ainda que seja, no caso, uma adaptada, né? Em meio de plataforma, etc. Depois disso, a gente também acho que a gente vai precisar criar algum produto que seja intermediário entre a gente realmente pegar e executar a prestação de serviços, né? Ou seja, a produção de conteúdo e esse micro SaaS. Então, assim, não sei ainda o que vai ser, né? Se vai ser uma consultoria ou algo do tipo, eu não sei. Acho que é melhor do que a gente tentar teorizar na nossa cabeça, é a gente aplicar na prática e ver o que o mercado pede. Então, essa ideia do micro SaaS não saiu da minha cabeça, saiu de uma coisa que o mercado pede e, melhor ainda, que eu sofro com isso, essa dor, né, todo dia. Então, nada melhor para validar do que a experiência prática, né? Com certeza. Eu acho que a nossa oferta atual, a partir daí ela já serve, assim, se a gente for completar a escada, né? Que seria um serviço de entrada, que é o que a gente está fazendo, assim, de conteúdo de texto. Depois uma escada acima, que a gente já tem também. Depois a última escada, que seria YouTube, né? Enfim, a edição de vídeo, o podcast, a estratégia, assim, completa. Que aí eu acho que a gente está fechando bem um ecossistema, sabe? Com certeza. E como é que a gente vai executar isso? Você fala do SaaS? A gente vai ter que contratar um desenvolvedor. Eu acho que, assim, como tudo que a gente tem feito e tem funcionado muito bem, e não é nada que a gente está inventando, né? Isso aí está sendo feito já há décadas e tem mostrado resultado para esse tipo de modelo, é trabalhar com a lógica de incrementação, né? Incremental, desenvolvimento incremental. A gente tem que primeiro esgotar os nossos esforços internos com o que a gente é capaz de desenvolver para poder até validar se o que a gente estava pensando como ferramenta vai funcionar do jeito que a gente queria. E aí, igual você falou, a lógica do MVP, né? A gente tem no nosso caso, a gente tem a capacidade interna de desenvolver esse MVP. Talvez ele ainda não vai estar com as melhores funcionalidades, talvez a melhor interface para o usuário, né? Às vezes não vai estar num ponto de distribuição ainda. Mas vai ser muito importante para a gente acertar alguns errinhos que a gente às vezes não consegue, e às vezes nem vale a pena ficar tentando prever tudo o que vai acontecer. Tem que desenhar um ciclo básico, investir nele, e aí a gente começa a usar e vai identificando e corrigindo. A gente pode colocar para o pessoal do lado da comunidade, do WhatsApp, né? Testar de graça. A gente libera lá uma versão beta e pronto. Isso aí é perfeitamente condizente com o que o mercado usa, né? De desenvolvimento de software. Então, aí, claro, naturalmente, quando a gente chegar numa parte que talvez a gente não tenha internamente a capacidade técnica de dar aquele passo a mais, de talvez transformar de fato em um produto amigável para o usuário final usar, né? Porque essa por si só é uma expertise própria, né? Que é você desenvolver o front-end, né? Entrar lá e ser fácil de mexer. Exato. E poder ser fácil, né? Bom, o bom de ter habilidades complementares é isso, porque acho que você consegue desembolar essa parte inicial, né? Sim. Com as ferramentas que eu já estou dominando paralelas. E também, para esse caso específico, eu acho que tem algumas outras que eu vou acabar me dedicando um tempo para estudar, porque eu acho que elas vão ser mais úteis, né? Para esse tipo de função específica. Mas para desenvolver um MVP, eu acho que a gente já tem capacidade interna. Eu já consigo, já tenho algumas coisas em mente, já tenho alguns materiais separados para poder servir de inspiração. E aí tentar criar esse primeiro modelo, né, esse protótipo, e resolver, né? O protótipo bom é aquele que
faz uma função muito bem feita e, naturalmente, ele não vai ser o mais ágil, o mais eficiente. Mas aí isso aí vem com o tempo, naturalmente, né? E talvez até... aí são os mistérios do desenvolvimento. A gente tem que... ver na prática, né? Ver um pouco na prática mesmo. Fazer um estudo de caso, buscar referências, né? Buscar o que tem no mercado perto disso, né? Que provavelmente... se já tivesse, a gente já estaria usando, né? Mas ainda não tem um que faça essa facilidade de integração com multiplataformas, né? Eu acho que já deve até ter. Para ser sincero, eu nem procurei ainda. Só que cada vez que... Quanto mais experiência eu vou pegando, mais eu vejo, assim, que a ferramenta em si ela não é um diferencial, porque qualquer um pode fazer a mesma coisa, a mesma coisa sempre. O diferencial verdadeiro é a distribuição. Ou seja, o que é distribuição? É você conseguir convencer as pessoas de que você é confiável. É você conseguir falar diretamente com esse público-alvo, né? Então você pode fazer isso através de anúncio pago, ou você pode fazer isso através de construção de comunidade, que é o que... construção de audiência, né? Que é o que a gente tanto prega, assim, e tanto... que é o cerne do nosso serviço, né? Afinal de contas. Então, assim, eu acho que as melhores coisas, os melhores problemas, eles vão surgindo naturalmente desde que você preste atenção e faça. Você acha que dá, então, na semana que vem, a gente já tem algum... Acho que sim. A gente já estava com esse planejamento, né, da ferramenta interna. Acho que para a próxima reunião da semana que vem a gente já vai ter alguma coisa funcional. Talvez ainda não vai ser na ferramenta final que a gente vai utilizar, mas a lógica de programação, né, ou a lógica de automação que for utilizada, ela facilmente vai poder ser replicada, às vezes, num software do zero, né? Aí vai ser questões que a realidade vai nos dizer qual que vai ser, né? Legal. Uma atualização, então, sobre o que aconteceu de semana passada até cá, né? Talvez não, toda semana a gente faz isso. Eu acho que eu fiz um post bem bacana, assim, sobre como a gente construiu a nossa audiência no WhatsApp, né? Como a gente conseguiu colocar, né, bastante gente lá com conteúdo valioso, curto, levando para o longo, levando para um grupo, e a partir desse grupo, ir nutrindo ele todos os dias. Só que eu acho que nesses últimos dias eu estou pensando em algumas coisas assim sobre a nossa estratégia de conteúdo. Eu acho que a gente, no LinkedIn, a gente tem que, infelizmente, vai ter que ser um pouquinho menos profundo para conseguir pegar uma audiência maior, porque, infelizmente, a lógica da rede social é levar mais pro superficial, no sentido assim de... Consumo mais rápido, né? Talvez, né? De um consumo mais rápido, porque o nosso nível de engajamento no LinkedIn caiu bastante, apesar de eu ter achado, particularmente, que o conteúdo aumentou a qualidade. E aí eu pego assim, os dados e vou olhar, eu vejo que está mais ou menos o nível assim, de curtida em relação à impressão antes do que estava, mais ou menos parecido. Só que está sendo entregue para bem menos gente. Então, assim, eu não sei exatamente por que é isso, mas logo volta sempre para o mesmo problema, de por que não tentar trazer as pessoas para um canal próprio ao invés de ficar dependente desse maldito algoritmo sempre. Né? Então, quando a gente faz post assim de... sabe, um pouco mais descontraído, ou um post que esteja falando sobre algum tema quente no momento, isso tem uma tendência grande de engajar mais. E faz a roda girar, porque é mais gente entrando no seu perfil, mais gente clicando no seu link, mais gente entrando no grupo, mais gente entrando no site. Então, essa roda precisa girar. Acho que o grande desafio aqui é equilibrar a profundidade, que a gente não pode perder, para também não virar clickbait, para não virar também superficial, para não virar... criador de polêmica. Pelo contrário, eu acho ruim assim quando a gente cria polêmica, porque quanto mais a gente posta conteúdo, eventualmente a gente vai encontrar pessoas na internet que vão nos xingar gratuitamente, que vão desmerecer, que vai ofender e tal. Eu tenho até uma regra assim que eu gosto de aplicar, que é o seguinte, sendo pragmático, né? Sempre responder todo mundo com educação, né? Isso aí eu acho que você não tem nenhum benefício de tratar com grosseria quem também te tratou como grosseria, porque por mais que seja ruim de ler isso, né? As outras pessoas, clientes em potenciais seus, estão te acompanhando lá e eles não vão ficar felizes de ver você respondendo um xingamento. Sabe? Isso é uma coisa que, na minha opinião, ela prejudica um pouco a imagem, né, da pessoa. Só que uma regra que eu tenho é o seguinte: se esse hater, ele for menor do que você, sabe? For um fake de 5 seguidores, só ignora. Finge que nem existiu, não precisa excluir, não precisa bloquear. Deixa lá, porque... realmente, o demérito é todo dele. Ainda mais quando você não criou polêmica nenhuma e veio um cara te xingar.
Agora, quando é um cara que é maior do que você, aí eu já tô vendo benefício em responder, né, discordando, não precisa baixar nível nem nada do tipo, mas vamos dizer assim, isso é bom porque dá uma, entre aspas assim, surfada no engajamento da pessoa. Então, eu faço parte aí de uma outra comunidade que toda hora eu vejo assim, pessoal falando, nossa, tem gente me xingando, tem gente, né, sabe, veio aqui me criticar. E eu sempre dou esse conselho assim quando eu vejo, e todo mundo depois me agradece, porque quando responde a pessoa que é maior, né, acontece de ganhar seguidor em cima dessa pessoa, sabe? Então, eu acho o seguinte, a audiência tem que ser sempre qualificada, número por número não serve para nada. Todo cliente que vem até nós tem que ser alguém que, todo público, né, que vem até nós tem que ser alguém que possa eventualmente se converter a cliente, ou se não for fazer isso, que pelo menos vai ajudar a espalhar a mensagem. E complementando um pouco essa forma de lidar, né, com esse comportamento que é muito comum na internet, né, de um hate, que é diferente daquela crítica que faz sentido, ou da opinião contrária, naturalmente, quando a gente é atacado, seja na vida pessoal, seja na internet, a gente tem uma tendência de quase sempre levar para o pessoal. A gente dificilmente... Não, claro que tem níveis de pessoas que vão ter mais facilidade ou menos de lidar com isso. Mas, assim, acho que o primeiro passo é entender que a pessoa pode estar fazendo uma crítica pessoal, mas, assim, talvez é essa forma que ela tem de manifestar o descontentamento com o que você falou. E não é porque você está recebendo um xingamento ou uma crítica desfundada só para poder lesar, que significa que de fato você está sendo lesado, inclusive com o seu público. Por que isso? Porque assim, você não tem a necessidade de defender a sua honra a todo momento, como se isso fosse uma questão de tipo, eu preciso me portar e me manifestar sempre que eu sou atacado, porque senão as pessoas vão mudar de opinião sobre mim e vão levar em consideração o que aquela pessoa falou. Se alguém levar nesse sentido de pegar uma situação dessa de um xingamento, um comentário negativo, para definir quem você é, isso diz muito mais sobre a pessoa que está fazendo essa avaliação do que sobre você mesmo, né? E talvez essa pessoa não seja a audiência que você espera ter. Claro, quando a gente está falando de internet, números são muito importantes, mas isso também passa a ser um filtro. E com certeza as pessoas que estão olhando para esse tipo de comentário, muitas não vão nem ligar e vão ignorar, e as que olharem e se sentirem, elas também vão ter o próprio discernimento de conseguir avaliar se aquilo ali faz sentido ou não. E como que você se protege desse tipo de xingamento? É mantendo a sua credibilidade sempre intacta e não defendendo ela como se você tivesse tendo que se portar contra uma agressão. É você mantendo a sua... Sabe uma coisa que eu reparo? Que o cara foi xingado. Né? Esse comentário de xingamento, ele aparece sempre numa das últimas colocações, a não ser que o cara responda, porque aí vai pra cima. Sim. Porque todo algoritmo, assim, ele privilegia... Quem tá interagindo, né? Exatamente. Então, eu vejo assim que o xingamento, inicialmente, ele tem uma audiência baixa, sabe? Então, assim, sei lá, acho que dá pra só ignorar e pronto, sabe? Eu concordo. Acho que na maioria das vezes deixar falar pras paredes, né? Ou pra quem quiser engajar nesse tipo de coisa, né? A gente não é obrigado a depositar nossa opinião sobre tudo, principalmente, eu acho, quando a intenção do diálogo, na verdade, é só uma troca de violências, que não agrega nada, né? Então, o que é importante é você manter sempre o seu padrão de qualidade, a sua credibilidade, né? Mantendo uma constância no que você está falando, sem se contradizer, né? Então, assim, é muito importante você estar muito bem alinhado com o que você defende, o que você não defende, o que você é contra, porque aí, dessa forma, quem te acompanha um mínimo de tempo vai fazer a avaliação dela com base nisso, né? Quem você está mostrando ser de verdade. Sim, aí acho que voltando, assim, para o que a gente fez, né, durante a semana, eu acho que a gente fez um conteúdo, assim, rico, né, detalhado sobre como a gente construiu a nossa audiência no WhatsApp, e ele foi uma coisa que deu até um engajamento legal, mas eu acho também que a gente tá tendo um teto, assim, eu tô com a sensação de que pelo o que já tá produzido e publicado, a gente já podia ter uma audiência um pouco maior do que a gente tem, sabe? Por mais que a gente tenha esse tempo de demora, né, até a gente conseguir, né, crescendo, tem que ter paciência, etc. Mas eu acho ainda que a gente não pegou a manha certinho, assim, do Twitter, do Instagram,
Do LinkedIn, acho que a gente precisa só rebalancear um pouco naquele sentido que eu falei, né? Então, no Instagram, nos últimos dias, a gente tentou fazer, claro que uma amostragem baixa ainda, né? A gente colocou um framework, né, bonito assim, que a gente fez, e o Saulo fez, na verdade, né? Ficou bom pra caramba, visualmente assim, bonito, mas não pegou muitas pessoas. Eu acho que a questão é a gente justamente continuar tentando em quantidade, porque uma hora vai pegar e aí a gente vai poder dobrar a aposta em cima disso, né? Então, é aí que eu falo, a qualidade, ela importa muito, mas a quantidade também, porque quanto mais tentativas a gente fizer, maior a chance da gente dar um tiro certo e poder depois duplicar o esforço nesse tiro certo e depois duplicar de novo, se der certo de novo, e aí dá uma coisa que dá mais fácil, né? E tratando de Instagram, principalmente, o próprio algoritmo dele, ele tem um tempo para entender para quem é interessante ele te enviar, né? Para quem que são as pessoas que vão estar interessadas em ouvir você falando para manter lá na plataforma, que no final o objetivo dele é que as pessoas se mantenham lá, né? Uhum. Então eu acho que é natural, tem um tempo até para o próprio perfil se estabelecer no algoritmo, né? Uhum. E para poder conseguir fazer essa distribuição talvez mais eficiente, né? Uhum. E aí eu acho que a única forma de vencer essa barreira mesmo é com constância e quantidade mesmo. E o gancho visual também, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa investir também bastante, né, nos próximos... daqui para até a próxima semana, né? Apesar de eu achar que a parte lá do microsas é mais prioritário. Porque o gancho visual ele faz muita diferença se a pessoa vai ler o seu texto ou não. Quando ela bate o olho e vê uma imagem que chama atenção ou uma imagem bem construída, né? Ela para. E isso eu acho que é muito tentativa e erro também, porque eu vejo muita gente assim, comentando sobre os lead magnets que faz, e vários flopam, igual um que eu fiz no LinkedIn semana passada, né? Também flopou, não deu certo, apesar de eu achar que talvez possa ter sido um gancho que eu não usei assim, que demonstrasse o valor, sabe? Porque eu, particularmente, eu tenho uma tendência de querer ser menos apelativo na minha promessa e que as pessoas confiem em mim. Só que eu ainda não tenho um tamanho suficiente para a pessoa poder, de olhos fechados, clicar no meu conteúdo, porque ela vai ter certeza que ela vai encontrar uma coisa interessante lá. Então, isso é outra coisa que a gente tem que sempre estar pesando. Pensando, né? aqui, talvez, uma questão que eu acho que vale a pena, nesse caso, que era um material que era para ser entregue para quem quisesse, eu acho que ele vale ser repostado pelo menos uma vez por semana. Podemos tipo assim, tentar. ao invés de só fazer um post uma vez e desistir, porque como ele é uma coisa duradoura, né? Assim, claro que depois de um tempo ele pode ser atualizado, mas não tem por que a gente todo mês, toda semana atualizar ele. Acho que vale a pena, porque não necessariamente ele vai estar sendo recebido pelas mesmas pessoas, por conta de como o algoritmo funciona. E como ele ainda não teve um alcance grande, ele não vai estar sendo reciclado, né? Ele, na verdade, está tendo mais oportunidade de alcance. Sim. Eu acho que vale tentar, né? Até outro formato, outro gancho visual, porque eu tinha utilizado o próprio framework que a gente fez descrevendo ele e postei no LinkedIn. Talvez se colocasse uma outra forma, algum outro gancho visual poderia ter dado mais certo, né? Então, acho que o segredo é principalmente a gente estar entregando valor assim, para as pessoas. Igual um outro lead magnet que eu vou ver se eu faço nessa próxima semana, né? É um material sobre as coisas que eu aprendi na Fundação Dom Cabral, na pós que eu fiz em gestão de negócios, que a Fundação Dom Cabral, para quem não sabe, é uma das melhores escolas de negócio do mundo. Eu tive a oportunidade de estudar lá e eu anotei tudo, todas as aulas que eu tive lá eu anotei, porque eu gosto de fazer isso, porque quando eu não anoto eu esqueço depois e é tanta coisa assim valiosa, né, que é dita, né, que sabe, você não pode perder nada, pelo menos eu tenho essa sensação. Então, quando eu fiz a pós, não existia ainda essas IA em direito, né? Não tinha gravação de telefone para depois transcrever. Então, mas eu acho que é até melhor, porque eu praticamente já tenho um conteúdo pronto, eu só preciso formatar ele um pouco, né, para ficar pronto para publicar. E assim, é coisa muito valiosa que tem lá dentro, sobre estratégia, sobre gestão de pessoas, sobre inovação, sobre gestão de processos, sobre marketing também. Tem várias e várias coisas que eu tenho certeza que muita gente vai ter interesse, só que é aquela questão, a gente tem que empacotar do jeito certo e testar até encontrar qual é o formato, porque não existe uma receita de bolo, né? Existe, vamos dizer assim, uma junção entre estratégia e posicionamento, e mensagem, e público. Todas essas coisas têm que estar interligadas para funcionar, né? Perfeito. E
sendo esse material assim tão valioso, eu acho que ele tem que ser mais publicado mesmo, assim, não dá pra gente levar em consideração uma vez só que flopou e considerar como talvez o material vão desistir dele, né? Eu acho que a gente já vai acabar criando um acervo, né, a gente tá chamando de lead magnets, mas eles também, além de tudo, são conteúdos informativos, são assets, né, que a gente está desenvolvendo para fomentar também, mais uma forma de entregar valor, né? Mais uma forma de entregar conteúdo para aquela pessoa que quer dar um passo a mais e aprofundar mais ainda nos assuntos que a gente está trazendo, né? Inclusive, né, grande parte dessa base que você vai condensar nesse material é também a base da metodologia que a gente está aplicando, né? Muita coisa fundamenta as estratégias, né? A forma de pensar. Sim, um feedback muito bom que eu recebi essa semana foi eu sempre estou perguntando pro meu público, pra minha audiência, o que eles querem escutar, o que eles querem ouvir, o que acham que deve ser feito. E um feedback bom foi sobre, ao invés de ficar falando muito de teoria, falar da prática, porque apesar da teoria ser muito importante, a pessoa, muitas vezes, ela não tem tempo, assim, pra ficar pensando por conta própria, porque ela já tem o trabalho dela a ser feito, né? Então, quando a gente já mastiga o conteúdo e exatamente o que a pessoa precisa aplicar, a gente consegue estar entregando um valor maior para a pessoa e por mais que talvez a gente esteja piorando um pouco o conteúdo, porque eu particularmente eu gosto da teoria porque quando a gente entende ela, a gente pode modelar a prática do jeito que a gente quiser. Só que eu entendo também que esse formato assim de faça isso, passo a passo, né, deixa mais, pode ser uma porta de entrada melhor, porque você já parte exatamente assim de um manual de como aplicar e a partir do momento que você aplica na prática e não dá certo, você começa também a ficar instigado. Pô, isso aqui era interessante, por que não deu certo? Deixa eu perguntar para ele, deixa eu ver algum texto de teoria, deixa eu ter um raciocínio. Então, acho que é uma forma, assim, de engajar que é melhor, né? Fazer essa pequena percepção, ao invés de como fazer, como eu fiz, né? Ou então, como tal coisa aconteceu. Quando a gente ilustra, assim, de forma concreta, com um exemplo prático, as pessoas tendem a engajar mais e acharem que aquilo vale mais. Eu acho que eu nem colocaria como piorando o conteúdo. Na verdade, dando um novo jeito de trazer essa teoria, só que através de estudos de caso, né? E, às vezes, uma narrativa dessa, contando um acontecimento, ela carrega muitos conceitos, né? E, às vezes, os conceitos eles não estão literalmente descritos, mas se aí da parte de quem está recebendo a informação tiver o senso crítico de entender aquilo como uma situação própria e tentar extrair não a receita de bolo que está ali, né? Porque o que já aconteceu está definido, né? Mas é tentar entender também quais foram as lógicas por trás, né? Quais foram as correlações de causa e efeito, porque muitas das vezes o cenário não vai ser o mesmo, mas talvez essas causas sejam as mesmas, né? As causas e os efeitos, né? Então, sim, eu acho que tem... eu não diria nem que é piorar, não. Eu acho que é uma forma muito válida. Tem muitas metodologias de estudo que usam o estudo de caso como base para desenvolver o assunto, a matéria que está sendo tratada, né? E funciona muito bem, né? Não é à toa. Tem um lado humano da nossa parte que a gente, evolucionalmente, desenvolveu essa capacidade incrível de contar histórias e aprender muito com elas, né? Então, o nosso cérebro recebe bem esse tipo de informação. Não é à toa. Outro feedback que eu recebi, e esse eu já não concordo muito, foi no sentido assim, pô, você já tá com uma base assim de centenas de pessoas da sua audiência, por que você, ao invés de querer melhorar o conteúdo, atingir mais gente, entrar no YouTube e acelerar esse crescimento orgânico, por que você não faz um foco comercial para já tentar converter quem está na sua base? E aí, eu discordo disso, porque por mais que seja importante, né, a gente fazer vendas e a gente não é contra a venda, eu acho que a gente tem que sempre partir do seguinte pressuposto. O que a gente vende, na nossa essência, é justamente um serviço de crescer a audiência, de construir audiência de construir relacionamento com essa audiência, construir confiança e fazer com que a gente desperte o desejo naturalmente com isso. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que praticar o que a gente vende para até como forma assim, de validar o que a gente vende e não só de que já funcionou no passado, mas como continuou funcionando. E o segundo é questão de prioridade mesmo. Hoje a nossa prioridade, eu acho que é muito mais ainda ajustar um pouco assim, algumas partes da nossa empresa e da nossa operação do que propriamente dito conseguir mais cliente, né? Então, assim, eu acho que a gente já tem
um patamar que dá pra gente trabalhar tranquilo, só que a gente, eu acho que a gente tem que pensar mais em como a gente pode ser melhor ainda do que trazer mais gente para dentro da nossa base do jeito que tá, porque quanto mais cliente a gente tem também, menos capacidade de inovar a gente tem, menos trabalho, menos tempo livre a gente vai ter para implementar essas coisas que a gente quer, para testar novos ângulos, etc. Então é importante também a gente ter esse discernimento crítico, porque eu acho que a gestão é a arte da gente priorizar coisas, porque sempre vão ter boas ideias. A diferença, a grande dificuldade, na verdade, é a gente separar o bom do ótimo. Porque tem muita ideia boa, mas tem aquelas que vão mexer o ponteiro mais rápido, tem aquelas que vão mexer o ponteiro no longo prazo, de forma mais definitiva, de forma mais forte. Então isso é uma coisa que a gente tem que tentar trabalhar todo dia, porque inclusive eu tenho esse problema de sempre, por exemplo, estar falando com o Saulo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E é bom que o Saulo ele já tem mais essa visão assim de, não, peraí, vamos priorizar as coisas. A gente já tem várias coisas assim no nosso backlog que a gente tem que implementar, que a gente tem que fazer, que a gente tem que dar prioridade. Essa coisa nova que surgiu, ela tem alguma importância e urgência maior do que a gente já tem? Tem? Beleza, então a gente coloca na frente sem problema nenhum. Não, então vamos botar para o final da fila e a gente vai desenvolvendo conforme acontece. Então, o que tem no nosso backlog aí, mais ou menos? Fala aí. Não, perfeito. E faz parte, né? Ainda mais nesse contexto que a gente está empreendendo e criando uma coisa nova, né? A gente está testando muita coisa que já estava um pouco consolidada, vamos dizer assim, mas muita coisa a gente está tendo que reinventar, porque o que funcionava 5, 10 anos atrás, talvez não funcione tão bem hoje, precisa de faz parte, né, desse trabalho, ter criatividade e pensar fora da caixinha, né? Mas a parte do backlog, você faz o que a gente já fez ou o que vai fazer? O que a gente tem de fazer, porque todo dia a gente tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Não, você consegue lembrar de cabeça aí? Eu sou ruim sem as anotações, mas assim, eu acho que a gente sempre não, mas assim, nos últimos meses, a gente tem melhorado em dividir duas áreas não, né? 2 focos, que são os focos da melhoria e do desenvolvimento e do futuro, pensando no futuro, e a parte de consolidar o que a gente já desenvolveu para poder também começar a colher os frutos dessa inteligência que já foi produzida, né? Uhum. E também, uma outra parte que também é interessante, que é de talvez abandonar ou engavetar coisas que a gente já tinha consolidado, mas que a gente enxergou que ou não era a hora ou que não fazem mais sentido. Na prática, não se mostraram eficientes, né? Mas assim, de cabeça, o que eu lembro, né? A gente está na parte que é mais de consolidação. A gente tem alguns protocolos para seguir quando a gente fecha com algum cliente e a gente tem que preparar um ambiente para receber o cliente e devolver, né, a entrega, né, que é parte de uma estrutura que já está montada, ela está montada de forma genérica modular, que a gente vai e encaixa dentro de um... Deixa eu fazer um comentário. Como a gente ainda não tem esse produto de entrada, o que a gente está fazendo, que está funcionando muito, é dar uma amostra grátis para o cliente sobre o nosso serviço principal. Uhum. Então a gente prepara o ambiente inteiro como se já fosse um cliente, já faz para ele mandar as ideias, já faz ele produzir assim, essa gestão assim, do conhecimento. A gente pega e faz 15 dias de conteúdo para ele e manda. E essa está sendo uma estratégia assim, que vem convertendo muito. Acho que só um que a gente não conseguiu converter até hoje, mas talvez ainda converta. Igual eu falei, a gente não está fazendo muito esforço comercial, primeiro porque o nosso foco é outro, e segundo porque a gente não está precisando, porque a gente está conseguindo converter só com base assim, na qualidade, o que para mim é um excelente sinal de que a gente está no caminho certo. Mas então, eu acho que quando a gente criar um microsite, vai ser até uma forma da gente desafogar um pouco esse trabalho, porque querendo ou não, a gente está trabalhando, vamos colocar assim, de graça, é uma coisa que leva tempo, leva energia, leva pensamento, né? Uhum. E por mais que seja melhor fazer isso do que ficar fazendo reuniões intermináveis, follow-ups intermináveis, etc., a gente vai conseguindo otimizar melhor essa jornada, porque é o grande objetivo nosso, e de qualquer empresa, a gente conseguir aumentar a nossa margem de lucro sem aumentar proporcionalmente o esforço que a gente está tendo que fazer para gerar o mesmo ponteiro. Então, por isso que a gente sempre tem, gosto disso, né? Essa ambidestria, né? Uhum. Um pouco assim para melhorar o que a gente já tem, e que eu acho que realmente tem que ser o foco, mas também já pensando lá na frente, igual o que eu disse no início, né? De já ter visto um ponto cego no nosso modelo de negócio, que não é um problema agora, mas se a gente não fizer nada, vai virar um problema. Que é isso do teto máximo de clientes que a gente consegue atender simultaneamente com qualidade, e também isso que eu pensei de que quanto mais cliente a gente tiver, mais pressão por tempo de entregar a gente vai ter também, e isso pode comprometer a qualidade.
Então Mas talvez comprometa até a nossa disponibilidade para continuar essa inovação, né? E aí não manter o desenvolvimento de fato acontecendo, né? Então eu acho que achar esse ponto de equilíbrio vai ser um desafio enquanto a gente estiver desenvolvendo esse projeto. Eu acho que talvez assim, a não ser que a gente perca o pique, mas acho que a gente nunca vai chegar no ponto que a gente vai falar, aqui tá perfeito, não tem mais o que fazer, vamos só usufruir. Eu acho que isso tem muito a ver com aquele velho, né, dar o passo maior do que a perna. Ou então, sempre manter o pé no chão, não se deslumbrar. De, tipo assim, quando você achar um formato que funciona muito bem e às vezes ele já vai ser muito rentável, isso te acomodar. Porque às vezes é um fator temporário. Ainda mais nesse mercado que a gente está envolvido, né, nesse universo que a gente está adentrando de fato, que é muito ágil, as coisas mudam muito rápido. Então é importante a gente ter dentro da empresa essa mentalidade de sempre estar buscando pensar no futuro e como a gente tem que ou melhorar, adaptar, ou às vezes substituir por completo algo que a gente já estabeleceu. Né? Então acho que isso aí vai ser uma característica constante. E aí, claro, naturalmente, vão ter momentos em que uma parte vai ser predominante e a outra parte vai ser predominante. E isso já aconteceu nesse pouco tempo que a gente está tocando essa empresa, e a gente sempre vai ter que ficar ajustando e alinhando qual que é o momento agora que a gente está. Se é de focar um pouquinho mais na parte de consolidação ou se é para a gente focar um pouquinho mais no desenvolvimento, né? E uma coisa vai alimentar a outra, naturalmente. A partir que, quando a gente fizer uma boa consolidação, isso também nos dá fôlego para poder conseguir dedicar grande parte do tempo para a inovação. E aí, tendo a inovação bem estabelecida e determinada, retorna para cá como mais uma forma de entrega e de rentabilidade, né? Então, assim, aí voltando nos casos práticos, né? A gente já tinha considerado essa questão do gargalo das postagens, né? De como automatizar isso. Então, isso é mais ainda agora com essa visão de transformar em um produto que pode ser entregue para o público. Então, ela entra com uma prioridade grande, tanto para a gente não se afogar na nossa operação com os clientes que a gente está estabelecendo relação, quanto para a gente também já vislumbrar a possibilidade de colocar isso para o público, né? Então, acho que da parte de desenvolvimento essa é a parte principal, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui de memória algumas outras coisas, né? Mas acho que da parte, vamos dizer assim, que está consolidada, sempre tem ajuste pequeno para ser feito, manutenção, correção, às vezes adaptação de peculiaridade de um cliente específico, né? A gente também, na lógica de desenvolvimento de sistema, usa aquela metodologia de tipo assim, você não precisa criar solução para tudo. Você tem que ter um core, né? Um núcleo que funciona bem. E aí, à medida que as necessidades forem surgindo, você tem que ter pensado aquele sistema de forma que ele consiga receber essas atualizações sem virar um Frankenstein, uma coxa de retalhos que vai virando um monte de puxadinhos. E quem já teve a oportunidade de mexer com desenvolvimento de software, seja na programação, seja num time de desenvolvimento, sabe que isso acaba acontecendo de uma forma ou de outra, mas existe metodologia para você evitar o máximo que isso aconteça a ponto de prejudicar no futuro novas implementações ou as coisas ficarem tão engessadas a ponto de que se você remover uma delas, quebra o sistema todo, né? Então, faz parte desses desafios também, né? Acabei desviando um pouco do foco do assunto, né? Mas eu acho que assim, de prioridades para ser feitas, no momento são essas, né? Isso aí, semana que vem a gente vai voltar a gravar nesse formato, mas eu também quero fazer um vídeo intermediário, né? Mostrando mais um pouco, assim, realmente como fazer as coisas, sabe? Me fala aí, vocês, no comentário, o que exatamente vocês querem que a gente mostre, né? Porque eu tinha pensado em mostrar como é que eu escrevo um post. Mas se vocês quiserem outra coisa, né, vocês falam. Se quiserem ver o plano de negócio, se quiserem... Não sei, fala aí qual é a dúvida de vocês, qual é a vontade de vocês, qual é o desejo de vocês, porque acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Sim. Ouvir a nossa audiência, e você que está construindo a sua tem que fazer o mesmo também. Então... Acho que é isso. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e semana que vem estamos de volta. Valeu, pessoal.